Eu cumprimento a todos com a graça e a paz de Cristo. A todos, a paz seja convosco. Paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom Adonai. Shalom Aleichem. Paz de Deus. Amém? A paz de Cristo, irmãos. Paz seja convosco. Por que eu estou dando todas essas paz? Porque existem vários irmãos e cada igreja ela tem sua hierarquia, né? Tem os estatutos, dogmas, cada igreja ela tem a sua doutrina. Por isso que eu estou cumprimentando os amados irmãos, conforme cada um a sua doutrina de sua igreja. Na minha igreja é a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, amém? Aí tem outras igrejas, né? Como a igreja cristã do Brasil, conhecida pela Igreja do Véu, a paz de Deus, né? Igreja Evangélica Quadrangular, a paz seja convosco, né? E graça e paz, né? Igreja Batista, né? Os irmãos da Igreja Batista gostam de cumprimentar a paz, irmão, graça e paz, amém? Não importa a maneira que você sauda o seu irmão, o que importa é que a saudação ela venha do coração, que não seja aquela saudação fria, né? Moralista, imoralista, né? Cheio de meninice, clinice, né? De hipocrisia, de falsidade, né? Se vier do coração, se for sincero a paz, aquela paz, irmãos, ela tem um poder no mundo espiritual muito grande. Você não quer imaginar quando você dá a paz para alguém. Jesus ele recitou, né? Eu vou ter que ressaltar o que Jesus falou em João 14, 27. Eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz. Eu não dou como o mundo dá. Não se turbe o seu coração e nem se atemorize. Amém? Então Jesus, ele ensinou nós darmos a paz. Quando ele entra, ele rompe a parede, ele chega, os discípulos estavam todo mundo junto ali. Jesus chega já saudando assim: a paz seja convosco. Amém? Foi a paz original do nosso Cristo, né? Ele saudava as pessoas com a paz seja convosco. Amém, queridos? Esse mundo socialista, né? Onde a decadência moral, as aberrações sexuais, a degradação ético, né? A falta de amor, de humildade, aonde esta sociedade, uma parte dela, não estou aqui generalizando, né? Dizendo que são todas, mas uma parte delas são hipócritas. É uma sociedade que esqueceu Deus, que deu as costas para Deus, aonde este avanço tecnológico, né? Aonde essa ciência, as pessoas creem mais na ciência do que em Deus, né? Aonde a desigualdade social, o preconceito e a homofonia, ele cresce a cada dia, né? Então a gente precisa, irmãos, ser social. A gente não é para nós ser antissocial, mas que a gente venha a ser social, amém? Que a gente venha a ser compreensível, que a gente venha a ser tolerante, que a gente não venha a ser preconceituoso, né? E nem muito menos hipócrita, nem religioso e nem fariseu. Porque o fariarismo, a religiosidade, né? O paganismo, ele faz com que o cristianismo perde as forças, né? A fé, ela fica rasa demais, ela fica muito quase sem fé. A fé, mesmo que a fé ela seja do tamanho de um grãozinho de mostarda, se você usar essa fé ela ainda pode transformar, né, a montanha de um lado para outro e os problemas fugir, desaparecer da sua vida. Basta apenas você crer, né? A crença do cristianismo é a fé. É como o apóstolo Paulo ele chegou a declarar: sem fé, né? Se você tem fé, a fé ela tem que ser seguida com obras, porque a fé sem obra ela é morta, e sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé, tem que ter princípio, né? E a crença, né? Ela tem que ser praticada e também compartilhada. Amém, irmãos? Então que os irmãos fiquem, antes de eu entregar essa palavra, eu precisava de falar tudo isso. Os irmãos parem para pensar, fiquem analisando esse ano de 2023, estamos entrando aí, hoje é 3 de janeiro de 2023.
vamos procurar a ser otimista, não pessimista, né? Vamos procurar, irmãos, a crer mais, a usar a fé inteligente, né? Não vamos viver, Maria vai com a outra, né? Como diz, Maria vai com a outra. Não vamos querer viver baseando em o que os outros pensam, o que os outros fazem, o que os outros falam, né? Quem anda na cabeça dos outros é pior, irmão. E quem vive no passado é museu. Nós não podemos estar crescendo para baixo igual rabo de cavalo, não. Nós temos que crescer para cima, para a glória de Deus. Amém, meu irmão? E eu quero deixar como base, antes de entrar aqui numa palavra que Jesus me, né? O Espírito do Senhor Jesus colocou em meu coração. Eu só quero estar apenas sendo aqui um instrumento para abençoar a sua vida nesse vídeo aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? E a palavra para esse dia de hoje, né? Encontra-se no livro de Mateus 22, 29. Quando Jesus disse assim, ó: errai por não conhecer as sagradas escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, hoje a gente vê que no país que nós estamos vivendo hoje, né? A cada dia o ateísmo ele está crescendo no nosso país, e a maioria desses ateus hoje, lá atrás eles teve contato com as escrituras, foram cristãos, e com o passar do tempo, né, dentro da igreja, eles começaram a ver brechas, a ver falha, e começaram a ver as lutas, né, que a gente passa, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam, né, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que foi chamado para o seu decreto. Então, irmãos, em tudo temos que dar graça, né? Romanos 8, 28 fala acerca disso. Todas as coisas contribuem. Só que as pessoas querem viver um evangelho, né, que mostra para nós que nós não devemos, não precisa sofrer, né? E isso é um engodo, isso é um engano, isso é um distorcimento, isso é uma deturpação, né, do evangelho do Senhor Jesus. O próprio Jesus, ele chegou a declarar isso lá em João 16, 33, que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus, ele disse que ele venceu o mundo. Em outras palavras, irmãos, se nós estiver com Jesus, nós também vencerá também, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, nós não podemos, em primeiro lugar, dar ouvido a pessoas frustradas, gente que perderam a sua fé, pessoas que viraram ateu, outros foram para o espiritismo, passaram a crer em reencarnação, né? E pessoas que morrer quando vier uma outra vida, não vai vir para esse lugar, aqui vai vir para um lugar evoluído. Outros creem na revolução, em evoluir, né? No homem ser mais revolucionário, né? Conquistador, ou até um ditador, né? Alguns chegam a dizer que Hitler, né, matou ali mais de 6 milhões de judeus. Aqueles judeus que foram mortos ali, diz que eram os judeus que eram afastados, estavam desviados dos caminhos do Senhor. E eles chegam a uma seguinte decisão, irmão, uma conclusão que eles chegam na tese dos ateus, né? Eles chegam a dizer que ali, na realidade não foi o ateu que falou, perdão, peço até desculpa aí, perdão, o espírita, né? Uns dos espíritas que eu vi falando em uma live, no debate, em relação a respeito. Quem é que tem mais autoridade, é Deus ou o homem? Era o tema da live, e foi um tema abordado, um tema muito bom. Eu até participei dessa live e foi bênção de Deus. Participei em casa aqui, né? Não pude mandar a resposta porque era uma live que já estava gravada. Eu fui só apenas ouvir algumas teses e alguns deles que estavam na live falando, né? Uns eram espírita, outros eram ateu, e tinha uns cristãos também, evangélico, que estava participando. E eu em casa assisti pelo canal do YouTube, conectado aqui na minha televisão, assisti, né, todo o debate, e muitas palavras destruídas, deturpadas, frustradas, sem fundamento, né? E alguns deles chegam a dizer que Hitler foi um instrumento de Deus na terra para matar os cristãos, os judeus, porque os judeus, esses que foram mortos, né, 6 milhões de judeus, foram mortos porque eram os 6 milhões de judeus que estavam desviados do cristianismo, né, do Torá, né, da lei de Moisés, estava totalmente fora, não estavam obedecendo, né, o Torá.
Então, irmãos, e que eles acreditam apenas no Torá. O Torá é a palavra de Deus. Essa Bíblia que nós usamos aqui, essa Bíblia aqui, que foi escrito para nós, né, traduzido pelo padre João Ferreira de Almeida, eles não acreditam nessa Bíblia. Eles dizem que essa Bíblia aqui foi o homem que inventou e que isso aqui não é palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o Torá. Isso aqui não é. Diz que isso aqui é apenas, existe muita contradição. Eles falam que aqui existe muitos pensamentos torcidos de um Deus vingativo, de um Deus que permite que as mulheres ali, eles pegam até o texto de número 21, né? Quando leva as mulheres para casar com os soldados e se prostituir, que o Deus, ele manda matar crianças, animais, e quer dizer que Deus é esse. Cadê a misericórdia desse Deus? Quer dizer, o Deus da Bíblia, os próprios ateus mesmo, eles dizem que esse Deus da Bíblia não existe, né? Alguns que estudou a Bíblia, que chegaram a ser até pastor, né? Até pastor, hoje são ateus, por eles verem, né, a história, assunto dentro da palavra de Deus, que não é palavra de Deus, e que o próprio apóstolo Paulo, ele chega a dizer que todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse, foi inspirado por Deus, através dos homens, 40 homens que foi levantado, separado ali por Deus, que Deus separou para usar, para fazer a Bíblia. Aí eles dizem que não crê porque essa palavra aqui que está aqui, ela confronta, ela bota medo nos cristãos e faz os cristãos de escravos. E só vai se libertar quando passar a ler o Torá, segundo um judeu que estava na live falando, né? Aí até o outro disse assim: então quer dizer que vocês judeus são os privilegiados, é? Eu achei bastante interessante isso, irmão. Eles se acham, né? Eles não acreditam que o Jesus que veio, né, era o próprio Messias. Eles ainda estão esperando o Messias deles. E vão vir, segundo o que está relatado aqui nas Escrituras. Eu creio na Bíblia aqui, irmão. Mesmo se a Bíblia não existia, ainda não existisse a Bíblia Sagrada, eu ainda passava a crer em Deus. Eu não creio na revolução. Eu não creio que o ser humano foi criado no Big Bang, né? Numa grande explosão, né? Eu não creio. Muitas coisas na ciência que é verdade, mas existem ciências que até agora a própria ciência tem dúvida naquilo que eles levantam, as teses que eles levantam. Então essas pessoas de mente brilhante, que é Deus que dá essa sabedoria, essa capacidade ao homem, esse homem, o homem, ele fica concluindo, pensando, tendo seus pensamentos deturpados, destruídos à luz do Evangelho. Eles são contraditórios, eles não creem na Bíblia, mas eles creem no Deus, no Criador, mas não creem na palavra. E eles dizem que isso aqui não é a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra do homem, porque aqui botou aqui, o homem fez, está escrito muitas coisas aqui, principalmente na parte assim, como é que um Deus, ele é um Deus, ele vai permitir que uma criança vai para casa de um homem que é pedófilo, que vai abusar sexualmente a criança. O divino, né, o segundo o espírita, né, diz o divino, né, vai prometer, né, mas vai permitir, né, que essa criança vai morar em um lar, em um ambiente que aonde, né, tem estrupador, tem pedófilo, né? Por que Deus, ele mandou matar criança e mandou as mulheres virgens se prostituir? Número 21. Então, irmãos, eles destroçam a palavra de uma maneira, sabe? Que se a gente não tiver a mente aberta, esse tipo de debate, né? Ele vai trazer confusão, ele vai confundir a mente das pessoas. Agora, por que confunde a mente das pessoas? É como eu falei aqui, eu vou ler de novo. Mateus 22, 29. Porém, disse-lhe Jesus, ó. Foi Jesus que disse, né? Errai por não conhecer as sagradas escrituras e nenhum poder de Deus. Aí eu aprazei essa palavra aqui, né? Puxando a exegese desse texto aqui, para pegar um contexto, né? Lá do profeta Oséias, né? Vamos lá, profeta Oséias. Tá aqui, profeta Oséias, Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Quer dizer, o meu povo foi destruído por falta do conhecimento da palavra de Deus. O povo de Deus foi destruído. Não está dizendo aqui está sendo destruído, não, já foi destruído. Então o povo de Deus ele foi destruído. Esses 6 milhões, né, de judeu que não creu, né, na vinda
do Messias, né? Porque quando Jesus veio, ele veio no ano 70, né? E ele veio revoluir, ele veio fazer uma revolução, ele veio cumprir a lei, né? Ele veio mudar, né? A lei de Jesus é tão mais severa em relação à prostituição, que Jesus chegou até a dizer assim, ele veio botar mais peso na lei de Jesus. Além dele ele cumpriu a lei, Jesus cumpriu a lei lá em Gálatas capítulo 3, né? A lei foi cumprida ali em Gálatas 3, né? Ele foi pegado no madeiro, toda a maldição, né, que estava sobre o povo, caiu sobre as costas de Jesus. Jesus se fez maldito por mim e por você, irmão. Jesus, ele veio morrer por mim e por você. Jesus não veio abrir igreja, não. Ele veio salvar os que estavam perdidos. A função de abrir igreja ficou na incumbência dos apóstolos, que Jesus levantou para abrir as igrejas e ensinar o povo o caminho da salvação. E continuar pregando sobre a vinda de Cristo, que muitos deles não acreditam na vinda de Jesus. Existem até igrejas evangélicas que não acreditam que Jesus vai voltar. E outros pregam profecia fora da Bíblia. Né? Por isso que destroça a palavra. Por isso que existe a igreja consagrando mulher apóstola. Isso não tem na Bíblia. A Bíblia Sagrada ela é toda masculina. Ela começou na pessoa de Adão, terminou na pessoa de Jesus, né? Ela é toda masculina. Toda a liderança foi levantada, botada como cabeça homem, não foi mulher, foi homem. Amém? Principalmente na área sacerdotal. Não tem nenhum lugar na Bíblia você vendo uma sacerdotisa, a não ser que seja sacerdotisa como aquela Ruth, né? Ela era sacerdotisa, né? De um Deus diferente, não era do Criador, né? Então, irmãos, depois ela se converteu à lei do Torá, né? Pela lei judaica. A Maomí, né? Eles eram um povo judeu, e ela acompanhou, ela seguiu, né, a viúva. Então, irmãos, porque ela disse que o Deus dela seria o Deus dela também. O seu Deus será o meu Deus. E aonde você ir, eu irei contigo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, em Oséias 6:3, né, está lá escrito também, em Oséias 6:3. Conheçamos e prosseguemos a conhecer o Senhor. Quer dizer, cada dia, todo dia temos que conhecer o Senhor, meu irmão. Todo dia a gente temos que nascer de novo. Todo dia temos que se converter, irmãos, dos nossos maus caminhos, né? Dos caminhos que os próprios conceitos, né, do homem, o homem ele cria no seu mundo fechado, né, a sua própria doutrina, né? E na cabeça desse povo, eles estão salvos, né? Na cabeça desse povo, seguindo uma doutrina, uma igreja, que o verdadeiro ensinamento dentro daquela igreja, né, não tem, entendeu? Não tem. Então, irmãos, a gente só passa a crer em Deus se a gente ler a palavra. O que destrói o povo de Deus não é esse sistema econômico, político, né? Não é, irmãos. Não é essa gestão aí, né? Dessa sociedade que ensina que a gente temos que viver no caminho largo, fazer o que quer. Imagina aí se Deus tivesse dado a salvação a todos. Então as pessoas iam começar a pecar, e quando morresse, estava salvo. Por isso que Jesus fez todo um plano, né? Ele ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Lá em João 16, em João 3, versículo 16, né? É um dos textos aulos, né, da Bíblia, é um texto central, né, da palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todos naquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Os que já crerem, os que estão crendo, né? Os que crêem já estão salvos. E os que não crêem já está condenado. Foi Jesus que falou essa palavra. Crer é no sentido de obedecer, irmão. Se você crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a sua crença, ninguém vai tirar isso de você, é o seu ouro, é o seu passaporte. Tem pessoas que estão já pegando o passaporte para ir morar no inferno.
Tem pessoas que não querem entrar no céu e nem querem deixar os outros entrar. Quando Deus ele usa, está escrito ali no livro de Crônica, né? Segundo de Crônica 7:14, quando Deus ele usa ali Salomão, para Salomão advertir o povo, né? Deus ele fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar de todo o coração e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei outra vez, né? Eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Jesus, ele veio para nos salvar. E ponto final, irmãos. Nada vai diminuir a minha fé, né? E a sua incredulidade, para vocês que são ateu, espírita, não vai tirar o foco, né? Não vai tirar essa crença que tem dentro de mim, ou dentro de milhões de evangélicos, apesar que já tem mais de 16 milhões desviados, né? Não vai, jamais você vai colocar na nossa cabeça, dar uma lavagem cerebral em nós, né? Convencer que nós que somos cristãos, nós evangélicos, estamos errados, né? E que nós temos que acreditar na ciência, né? 100%, porque a ciência ela não é absoluta. A absoluta está aqui, é a palavra de Deus. A absoluta está aqui, O resto é besteira, o resto é macaco de imitação, irmão. O resto é nada. Amém? Espero que você esteja entendendo essa palavra, irmãos. Eu fico vendo pessoas que estudam teologia e depois, quando termina o curso, que recebe o diploma, vira ateu. Eu não entendo esse povo que se doa, que se entrega de corpo e alma e espírito à Bíblia Sagrada, e depois no final, né, passa a crer em reencarnação. É o primeiro passo. No momento, ele deixa de ser um cristão, passa a ser espírita. Depois ele diz, não, o espiritismo também está errado, né? Não é palavra absoluta. Aí pula do espiritismo e vai para o ateísmo. E alguns deles vão para a maçonaria, né? Se torna maçom. Outros vão para o terreiro de Candomblé. Outros vão estudar o livro de Allan Kardec, né? Que é o fundador do espiritismo, né? Depois vai estudar o livro de Chico Xavier. Fica rodeado de livros esse povo. E a Bíblia Sagrada ela vai perdendo a essência nele, porque na cabeça deles a Bíblia Sagrada, eles chegam a uma conclusão que foi escrito por homem e que não é a palavra de Deus. Isso aqui não é a palavra de Deus. Irmãos, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos aprendendo. Muitos deles que hoje não acreditam em Deus vai sentir o gostinho amargo quando estiver lá no inferno. Mateus 7, versículo 23, Jesus vai dizer: apartai-me de mim, maldito, para o fogo do inferno, não vos te conheço. Alguns até chamam nome, né, com Jesus, nome feio, horrível. Diz que já existe doutrinas de igrejas aí onde se reúnem os homossexuais, as mulheres lésbicas, né? Eu amo esse povo, eu não concordo com o que esse povo pratica, mas eu amo eles também, porque eles são seres humanos, são almas. Precisa de Jesus tanto como eu e você precisa também, irmão. Por isso que temos que ser tolerantes, amém? A gente precisa ser, irmãos, não é homofóbico, né? A gente temos que ser, sabe o quê? Tolerante, longânimo, humilde, manso de coração. A gente temos que deixar de lado o preconceito, né? E temos que procurar abraçar todas as pessoas de todas as religiões, principalmente as pessoas das religiões do Candomblé, né? Que é uma cultura África, que veio da África esse ritual que eles fazem, né? Que alguns evangélicos, por falta até de ler a palavra, de conhecer a cultura, né? As tradições africanas, ele diz que aquilo ali é demônios. Eu não creio assim. Eu só creio que eles estão nas suas verdades deles, que na realidade, na cabeça deles, eles estão certos.
e que se trazer para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai confrontar eles. Por isso que eles não acreditam na Bíblia, porque a Bíblia confronta. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia mostra o nosso pecado, irmão. De Gênesis a Apocalipse. Eles não querem crer, né? Eles não querem obedecer a palavra de Deus. Lá em João capítulo 8, versículo 32 e 33, né? Jesus ele disse assim, ó. Presta atenção que Jesus disse, ó. E conhecereis a verdade. Foi Jesus que falou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois que se o Filho do Homem, ele estava ali se referindo a ele, ó. Se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho de Deus, numa outra tradução mais atualizada, né? Essa é a nova versão, né? Eu gosto muito daquela versão da MVI, né? A MVI tem uma tradução muito boa, até mais melhor do que a da tradução de João Ferreira de Almeida. Eu estudo pela João Ferreira de Almeida, mas eu gosto muito da MVI, né? Uma tradução muito boa. Tem muitas traduções boas, irmãos. Agora eu só não quero estudar pela tradução Novo Mundo, né? Ou Graça sobre Graça. São Bíblias deturpadas, né? Adulteradas. Temos que ter cuidado com algumas Bíblias de versões aí que foi feita em gráfica, né? Pago por fundadores heréticos, né? De pessoas hereges, para abrir a sua própria igreja, né? Tem a igreja dos gays. A Bíblia dos gays, na capa da Bíblia é esse nome, Graça sobre Graça. Pesquise na internet que você vai ver. Ela é uma Bíblia que ela foi tirada de dentro nos originais, folhas, né? Passagem que confronta sobre o pecado na prática homossexual, de homem deitar com mulher, né? Arrancaram o livro de Levítico, arrancaram o livro de Romanos. Não tem. Eles refazeram, atualizaram a Bíblia. Eu tenho medo desse negócio de Bíblia atualizada. Por isso, irmão, eu prefiro a tradução antiga, mais antiga, né? Até essa de João Ferreira de Almeida, uma versão nova aí, atualizada, eu não gosto muito não. Eu confesso aos irmãos, eu prefiro mais a antiga, a tradução, né, o escrito antigo. A Bíblia ela não pode ser atualizada. Você pode atualizar o seu WhatsApp, você pode atualizar o seu Instagram, você pode atualizar o seu Facebook, você pode atualizar, irmão, as suas redes sociais, né? O canal que está lá no YouTube, né? Você pode, o YouTube, todas as redes sociais, elas podem ser atualizadas. Eu e você temos que atualizar até a nossa própria vida. Tem que ser atualizada todos os dias. Mas a única coisa que não pode ser atualizada é isso aqui, ó. A palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Ai, como eu amo a Bíblia. Perdão. Capítulo 8 de Hebreus, versículo 13. É tantos versículos, tantas informações na mente, que eu, como um semi-analfabeto, irmão, eu tenho um pouquinho de dificuldade de citar as passagens bem direitinho, mas eu vou devagarzinho. Espero que os irmãos estejam entendendo essa palavra. Hebreus 8, versículo 13. Jesus, e está lá escrita a palavra lá, Jesus, ó. Jesus foi de ontem, será de hoje e será eternamente. Quer dizer, Jesus, ele não vai mudar porque você quer. A palavra de Deus, ela não vai mudar para fazer a vontade sua, né? Os seus pensamentos, o seu achismo, o que você pensa, o que você quer, né? Eu vi uma pergunta também na live, no debate, né? Será que quem tem mais autoridade é o homem ou é Deus? Eu achei interessante o tema, né, que foi abordado, que um dos participantes, ele chegou a dizer assim: irmãos, a vida da gente é pautado através do livre-arbítrio que Deus deu, certo? Isso aqui é um ponto. Tudo bem, até aí eu concordo com ele, porque tem base bíblica. Amém? Tem base na palavra de Deus. Livre-arbítrio, Lucas 9, versículo 23. Jesus, ele chegou a dar esse livre-arbítrio. Ó, se cola aí, se vocês quiserem, né, vir após mim, depois, né, se vocês quiserem vir após mim,
negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negar o quê, irmão? O que é que nós temos que negar? Negar o orgulho, o preconceito, a discriminação, né? Deixar de ser antissocial, antidemocrático, antibíblico, né? Deixar de ser herege, deixar de ser hipócrita, fariseu, invejoso, falso. Tem que deixar tudo isso, tem que se desvaziar, tem que deixar isso tudo para trás. E depois aí segue Jesus, Jesus vai te encher. Como diz em Efésios 5, 14 e 18. Desperta tu que dorme. Do meio dos mortos se levanta e Cristo te esclarecerá. Não se embriaguei com vinho que há desolação. Em outra versão, irmão, diz assim: não se embriaguei com vinho que há contenda, mas se enchei-vos. Significa encher todo dia, irmão. Amém? Bota mais feijão. Enchei-vos todo dia. Eu e você temos que se encher. Encher da graça de Deus, encher do conhecimento de Deus. Jesus, quando ele veio, quando ele estava criança, lá em Lucas 2:52, está lá escrito, né, que o doutor Lucas deixou escrito dizendo lá que Jesus ele crescia em graça e em conhecimento, e ainda caía na graça do povo. Irmãos, temos que crescer na graça e no conhecimento. Ou você se enche do Espírito Santo, ou você se enche de demônio. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Você não pode servir a dois senhores. Ou você crê em Deus, e você crê em Deus, você tem que crer nos homens que Deus o enviou e escreveu isso aqui. Ou você crê na Bíblia Sagrada, irmão. Porque não tem esse negócio de... Eu vi na live essa pessoa que se diz que é cristão dizendo assim: irmão, eu deixei de pregar a palavra de Deus nas igrejas, deixei de crer na Bíblia, eu só creio agora só em Deus. Está equivocadamente equivocado esse homem, caindo em contradição, não querendo crer nas escrituras sagradas, porque disse que aqui existem muitas falhas e muitas contradições, e que esse Deus que, né, que manda matar criança, manda matar todos os animais, manda pegar as virgens para se prostituir, não é o Deus que eu quero servir. Então, isso foi o argumento dele. Então, isso aí, ele já está com um sintoma de ateísmo dentro dele. Quer dizer, ele já está já seguindo um caminho, se preparando, recebendo a identidade, né, de herege, e perdendo a sua própria salvação, que foi dada através de Jesus. E Deus levantou 40 homens para escrever a Bíblia. Foi quase 1800 anos para escrever isso aqui. Por homens que cada um, nenhum conheceu um nem outro. Depois é que foi ajuntando a maioria dos que montaram e criaram, né? A maioria que criaram, né, irmãos, a Bíblia Sagrada, a maioria eram judeus. Amém, queridos? A maioria que fez a Bíblia Sagrada como livro de livro moral, né, social, ensinando nós a amar, perdoar, ter misericórdia do outro, né, ter uma boa convivência social uns com os outros, ensinando nós o caminho que devemos andar, procurar ter paz uns com os outros, cada um respeitando a fé que cada um tem. Irmãos, cada um tem a sua crença. Segundo as informações que eu peguei, né, hoje existe mais de 35 mil igrejas em todo o planeta Terra. 84% dessas igrejas, irmãos, elas são totalmente apóstatas. Aí entra uma igreja apostolado, criado pelo homem, né, fazendo uma nova Bíblia, forçando a exegese do texto, fazendo com que a Bíblia Sagrada, né, que não pode tirar aqui nenhum tio e nem aumentar, lá em Apocalipse fala acerca disso. Nessas igrejas apostolado, eles levantam, eles criam títulos
títulos que foi dado segundo as escrituras, que as escrituras ensina, só para nós homens, só para o homem. Parece que dá para ver que Deus é um Deus machista, um Deus racista. Não, não é não, irmão. Ele não é. Deus ele é soberano. Deus, ele é como diz em Isaías 45, versículo 7. Ele criou o mal, ele criou as trevas, né? Eu crio o mal e crio o bem. Eu mato e faço viver. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Todas essas coisas. Deus ele faz o que ele quer. Deus, ele deu o livre-arbítrio também. Deus, ele criou o homem, deu ao homem a natureza, uma liberdade para nós de discernirmos, né, as coisas, e de separar as coisas e decidir o caminho que a gente quer seguir, o caminho largo ou o caminho estreito. Lá em Mateus 7, versículo 13 e 14 fala acerca disso. Então cada um de nós, irmãos, é que siga o que quer. Agora, existe um porém aí, que você e eu, nós não devemos estar influenciando as pessoas para o mal. Se vocês querem seguir o caminho do mal, o caminho largo, o caminho da escuridão, se vocês querem ser ateu, espírita, né, muçulmano, a crença lá do muçulmano, o que é que eles fazem lá? Eles se amarram no corpo deles bombas e chegam no meio de uma multidão que tem bastante gente e se explode, matando ali centenas de pessoas, até milhares de pessoas. A crença deles ali ensinou eles, né, a eles fazerem isso. Fazendo isso, eles estão salvos. Salvo da onde? Salvo de quem? Salvo para ir para onde, irmão? Entendeu? Aí tem uns talimã também. Imagina se os talimã vier para o Brasil e dominar, né, o Brasil. O Brasil é um dos países mais cristãos no mundo todo, e todo o planeta Terra é o nosso Brasil. E os Estados Unidos são lugares onde tem bastante cristão, nos outros não tem. Tem país que é só de ateu. Tem país que o espiritismo é que domina. Aí tem a doutrina Allan Kardec, tem a doutrina budista, né? Tem a doutrina do Candomblé, do Umbanda, né? Os terreiros de macumba espalhados, feiticeiro, né? Igrejas de pastores que é casado com outro homem, né? Os dois pastores, os dois são homens. Entendeu? Hoje tem igreja para tudo. Você escolhe a igreja que você quiser. Se você não encontrar, cria uma, afunda uma igreja, meu irmão. A diferença de você ir para o céu, para o inferno, que vai, né, escrever sua história, e a decisão que vai ser dada para você ir para o céu ou para o inferno, cabe a Deus. Jesus nesse dia ele vai estar sendo juiz para julgar cada um de nós, irmão. Lá em Oséias 4, versículo 9, está lá escrito que todos os sacerdotes irão diante de Deus, né? E diante de Deus eles vão receber o pagamento justo de tudo que fizeram aqui, que eles fizeram aqui na terra. Existem, irmãos, bons pastores. Não vamos generalizar, não vamos crucificar a igreja de novo. É isso que os ateus querem fazer, crucificar a igreja. A igreja, ele é um órgão que tira as pessoas, né, que tem trabalho social, que tira as pessoas debaixo da ponte, tira os mendigos, né, que liberta as pessoas da escravidão, do vício, da prostituição, do adultério, da mentira, do engano. A igreja ela tem um trabalho essencial, essencial. Está, né, vinculado e está na Constituinte brasileira. A igreja ela tem autoridade aqui no Brasil de trabalhar e não recebe nada, nem o donativo de nenhum governo. Nenhum governo que seja estadual, municipal ou até federal, né, não recebe, irmãos. É diferente da comunidade LGBT, que tem lá o deputado, que ele ganha para isso lá, para estar lá para defender, né, os homens sexuais que vivem aí sendo mortos, por eles terem decidido que eles querem ser. Só que a igreja cristã, né, a igreja evangélica, elas não são homofóbicas não, irmãos. Viu? Quando a gente fala que a prostituição leva ao inferno, é a Bíblia que fala, não é o pastor que está falando. É a palavra de Deus que está falando, irmão. Mas a palavra de Deus manda a gente amar também. E amar significa falar a verdade. Amém, queridos? Amar
não é passar a mão na cabeça, né? Jesus não quer só o nosso coração, ele não é açougueiro. Jesus, ele quer, irmãos, que a gente a cada dia, né, escute ele, pratique o amor e a caridade, irmão. Jesus veio para reconciliar o povo. Jesus veio para combater a religião que estava adormecida e combater a hipocrisia. Jesus, ele veio salvar, né? Agora, engraçado, irmãos, que tem pessoas que destroçam tanta a palavra de Deus que ele... Mas se Jesus disse assim, ó, peça o que você quiser e você terá. E se você obedecer direitinho, né, os meus estatutos, né, a palavra aqui, ó, a palavra de Deus, vocês não só apenas comerão o melhor dessa terra, mas vocês serão usados 2 vezes melhor do que eu. Jesus fez essa promessa. E por que essa promessa ainda não se cumpriu? Por que ainda não se materializou em nós? Por que ainda nós não somos usados mais do que Jesus foi usado? Por que milagres não estão acontecendo na casa de Deus, irmãos? É por falta disso aqui, ó, que as pessoas não estão entendendo direito as escrituras. E as pessoas estão vivendo, irmãos, uma democracia dentro da igreja, uma política corrompida, aonde a maioria das igrejas, a maioria, não estou aqui generalizando, dizendo que são todas, mas a maioria são materialistas e capitalistas. Falta o amor, falta a unidade, falta compreensão, humildade, mansidão. Jesus, ele disse isso em Mateus 11, né? Mateus 11, 28, né? Venham todos aqueles que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, ó, aprendei de mim, aprendei. Jesus, ele manda nós aprender com ele. Com quem você está aprendendo, hein, irmãos? Hein, minha irmã? Você está aprendendo com quem? Jesus diz, aprendei de mim, que eu sou humilde e manso de coração. Aprenda com Jesus, meu irmão, que você vai ser manso e humilde de coração. Eu estou aprendendo com Jesus, ó, o Jesus da Bíblia. Eu creio no Jesus da Bíblia. Eu não estou nem aí, ó. A salvação, ela é individual. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Eu não estou nem aí, irmão, se alguém não crê na palavra. Vou repetir de novo. Eu achei interessante o irmão que se disse que era crente, que pregava na igreja, deixou de pregar, ele disse, eu não creio mais nisso aqui. Ele disse que só crê só em Deus, mas não crê mais nisso aqui. Aí tem uma passagem na Bíblia que Deus disse assim, ó, creia nos meus profetas e prosperarei. Aqueles que receberá o meu profeta em sua casa, receberás a mim. E aí eu fecho agora com chave de ouro, deixando aquele texto que eu amo, irmão, eu amo de coração, de Mateus 25, que fala sobre os talentos, né? Mas eu não vou falar sobre os talentos, e nem sobre as mulheres, as 10 virgens prudentes, né? Que 5 era prudente, 5 era imprudente. Então eu não vou falar sobre esse assunto. Tá tudo dentro do capítulo 25 de Mateus. Eu vou falar sobre o texto que está lá a partir do versículo 31 ao 46. Vou só apenas resumir. Quando Jesus disse assim, eu estava com fome e você não me deu de comida. Eu fui preso e você não foi me visitar. Estava doente e você não cuidou de mim. Estava com frio e você não me vestiu. Estava nu, né? Você não me deste de roupas para mim, me deixou pelado, nu. Está lá escrito em Salmos, né, que ele estava lá pelado, seminu. Ninguém foi lá vestir Jesus Cristo quando ele estava lá na cruz. Amém? Eu estava com sede e você não me deu água. Aí teve uns dos salmos lá, do 4 salmos sábio, né, da Bíblia, estava presente lá e faz a pergunta para Jesus, mestre, quando foi que eu fiz isso? Quando foi? Eu não lembro, porque agora que eu estou vendo o Senhor agora, quando foi? Eu nunca fiz isso. Eu não fiz porque eu não vi o Senhor. Se eu tivesse visto o Senhor, eu tinha feito, né? Eu estou falando aqui uma palavra, uma linguagem bem natural para vocês entenderem. Aí Jesus vai e lhe responde, quando você deixou de fazer para os meus, para o seu próximo, né? Em outra versão, foi a mim que você deixou de fazer. Aleluia. Jesus tinha sempre resposta para os fariseus, para os escribas e sacerdotes daquela época e os falsos profetas, irmão. Porque hoje as igrejas estão cheias, as lives estão cheias de falsos profetas, de pessoas se titulando, se apresentando como apóstolo
que não são, na realidade é da sinagoga de Satanás. Lá em Apocalipse fala acerca disso. Eles não são de Deus, estão lá, não são mercenários, ladrões salteadores, falsos profetas, falsos pastores. Concluindo aqui, cumprindo o que Jesus disse lá em João capítulo de número 10. Aí no versículo 10, Jesus diz assim, ó: porque o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Satanás veio mesmo para manipular e enganar a mente da gente, irmão. Tenha cuidado. Se for possível, ele engana até os próprios escolhidos. Satanás, ele se transforma até em um anjo de luz e vai enganar muitos. E isso já está acontecendo, isso nas redes sociais, de falsos profetas chegar lá, né? Existe aí uma pastora do Pix que já está nas redes sociais aí. Se você depositar R$1.000, eu vou orar para a sua vida mudar. Deveria ela marcar por escrito, né? Ir no cartório, né? Que se eu pegasse uma profeta dessa, ou um profeta, eu dizia, vamos para o cartório, mas eu vou dar os R$1.000 a você. Agora tem uma coisa, se não acontecer, você vai devolver de volta o meu dinheiro. Amém? Irmãos, isso é uma deturpação, isso é, né? É heresia, isso é antibíblico. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa, irmãos. Atos dos Apóstolos 16:31 fala acerca disso. Josué foi bem claro lá, irmãos. O irmão chegou a dizer que Josué era um ditador. Ele era um ditador porque ele pregava contra o pecado. E continuou o ministério de Jesus ali, irmãos. O ministério de Moisés, perdão. O ministério de Moisés, né? Josué, ele foi um grande general. Ele foi um servidor de Moisés, conduzindo ali, levando o povo até a terra prometida. Em Josué 24, versículo 15, né? Josué disse assim: se vocês quiserem ir a qualquer lugar onde vocês quiserem ir, se vocês quiserem servir até outros deuses, vocês sirvam, façam o que vocês quiserem na vida de vocês. Olha o livre-arbítrio aí, tá vendo? Mas Josué vai e diz assim: mas eu e a minha casa não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Josué 24, versículo 15, fala acerca disso. Amém, queridos? Então creia na palavra. Que essa Bíblia aqui é a palavra de Deus, irmão. Creia. Não faça como um irmão falou. Não, eu não creio mais na Bíblia não. Eu só creio só no Criador. Ela está com a mente confusa, né? Ele perdeu. Ele estudou tanto, né? Que aconteceu igual como Judas. Judas, ele era um homem tão sabido, tão inteligente, que a própria inteligência dele pegou ele, ao ponto dele não acreditar em Jesus e se enforcou, tirou a sua própria vida. Quantas pessoas não estão fazendo isso, já fizeram isso e vão fazer, irmão? E a história continua. Deus, ele é bom, a misericórdia dele é grande. Amém? E o conselho que eu dou a vocês é esse: se volta para Deus, busque ele enquanto se pode achar, creia no Deus da Bíblia. Muitas coisas que aconteceu aqui, irmão, aconteceu por causa do livre-arbítrio. Deus, ele permite que um homem faça o que quer. Só que o pagamento, né? O prestamento de conta vai ter. Todos nós vamos estar lá diante do trono branco para ser julgado, para a condenação eterna ou para a vida eterna. Amém, queridos? E outras versões, inferno ou céu. Que vai decidir quem vai para o céu ou para o inferno, lá no céu vai ser Deus, o Criador, vai ser Jesus, ele vai estar sendo juiz nesse dia. Amém? Mas aqui que decide a vida, né? Com Deus ou com a sociedade, ou com essa revolução que o povo está querendo ir aí seguir, né? A revolução moderna, né? Desses pais, novos pais da fé que estão criando aí igrejas aí, né? Distorcendo a palavra de Deus, criando novas Bíblias, né? Se multiplicando. Isso aí é para se cumprir o que está lá em Daniel 12, que a ciência se multiplica lá, né? Como se multiplicará também o pecado. Mateus 24, versículo 12 e 13, está lá escrito. Jesus disse assim, ó, que se por se multiplicar a iniquidade de alguns, o amor de muitos esfriarão. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Um pouquinho de tempo, irmão. Aquele que prometeu virá e não tardará. Não tardará, ele vai vir. Hebreus 10, 37 fala acerca disso. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que vocês tenham entendido essa palavra, irmãos. Fique firme no propósito, cuidando bem da família, dando bom testemunho, praticando o amor e a caridade, lançando o pão sobre as águas. Pratica o amor, perdoa.
Deixa a vida dos outros para lá, porque quem vai cuidar dos outros é Deus. Deus, ele vai cuidar de você. Então, deixa Deus trabalhar na tua vida. Abre a porta do seu coração. Apocalipse 3:20. Eis que estou hoje em tua porta, batendo hoje em tua porta. Se tu abrirem, eu entrarei e acearei e viverei contigo até o dia da consumação dos séculos e séculos. Amém. Jesus, ele quer fazer morada na tua casa. Do jeito como Zaqueu abriu a porta da casa dele para Jesus entrar, deixa Jesus entrar na tua casa, irmãos. Volte para a casa de papai, como o filho pródigo, né? Voltou para a casa de Deus. Amém. Não seja incrédulo. Jesus falou isso para Tomé, né? Em João 20:27. Tomé, não seja incrédulo, mas sim seja crente. Amém. Então, se você decidiu a ser um ateu, irmão, eu lhe respeito, eu vou lhe respeitar. Se você decidiu a ser um macumbeiro, feiticeiro, um espírita, né, um budista, um cartedista, católico, quer continuar no catolicismo, né, se você quer decidir a ser o que vocês quiserem ser, judeu, né, muçulmano, né, talimã, né, se você quer ser, né, o que vocês quiserem ser, né, ser muçulmano, vocês sejam o que vocês quiserem ser, irmão. Agora, eu e minha casa aqui não. Eu e minha casa vamos continuar sendo cristão na pessoa de Jesus. Amém? E seguindo a doutrina dos apóstolos. Essa é a minha posição, e respeite a minha posição, que eu estou respeitando a sua também. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não. Vamos se revestir de todas as armaduras de Deus, porque os dias são maus. Vai piorar, vai ficar pior. Se você quer ser do Islã, você seja, né? Você quer ser o que você quiser, irmão. Você decide, a vida é sua. Deus deu a natureza para cada um de nós e deu a liberdade da gente decidir o que a gente quer. E se está sofrendo, não é culpa de Deus não, irmão. Deus deu livre-arbítrio. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, né? Lembre que lá o salmista, no Salmo 34, o verso de número 19, né? O salmista está lá escrito, o salmista disse assim, ó: no mundo tereis aflições. Não, no mundo tereis aflições, tenha bom ano, porque eu venci o mundo. Aí está em João 16:33, né? Em João 16:33. Agora, em Salmo 34:19, o salmista diz assim, ó: no mundo, ó, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Salmo 40, verso 17. Amém? Paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus.